paradas, né, e simplesmente esperando as coisas acontecerem. Bom, vocês estão vendo a minha tela, gente? Ela está compartilhada ainda? Não Está compartilhada? Peraí. Opa. Legal. Então, pensem nisso. Agilidade tem a ver com adaptação. E aí tem uma outra matriz aqui, que eu acho que se encaixa muito nessa nossa avaliação de estrutura, que você acaba tendo 4 tipos de organização. Quando a gente olha aqui para as variáveis de imprevisibilidade e de maleabilidade. Então, você tem aquelas organizações clássicas, e, de novo, a maioria das organizações está dentro desse quadrante, né? As organizações clássicas, elas têm trabalham com estratégias clássicas, estão dentro daquela questão da estrutura de comando e controle, hierarquia, coisas comuns a esse tipo de organização. E, geralmente, a estratégia dessa organização é ser grande. Sendo grande, ela consegue dominar aquele mercado, ela consegue ditar o que fazer. Você tem um outro quadrante que fala sobre organizações que são pioneiras naquilo que elas fazem. Ou seja, são visionárias. Elas conseguem avançar de tal maneira, a partir de uma visão diferenciada, e se estabelece no mercado. Aqui a gente está falando, por exemplo, de organizações como a Amazon, né? Pegou uma coisa que vender livro, eu lembro que eu comprei CD pela Amazon, né? Então, coisas que são comuns, mas conseguiu ter uma visão diferenciada em cima disso. Aquelas organizações adaptativas e as de modelagem, e a gente está olhando então aqui para a parte de cima da nossa matriz, que são as organizações que estão mais ligadas à agilidade. Por quê? Vamos pensar que em adaptação eu preciso ter uma certa velocidade que é diferente de uma organização clássica. Então, buscar agilidade. E as organizações que fazem modelagem, ou são organizações orquestradoras, elas vão além, elas conseguem pegar toda uma cadeia, né? Se a gente pensar, por exemplo, na Apple, como a Apple organizou toda uma cadeia para gerar valor para os seus clientes. Esses temas, gente, são temas bem ligados aí à questão estratégica. Eu trouxe mais isso aqui para a gente ter um contexto, entender que as organizações estão mudando. Que essa discussão que a gente está tendo aqui sobre gestão e liderança é porque as organizações estão passando por uma mudança. Então, quando a gente olha aqui para as células ágeis, aqui, essa bolinha laranja, o que é ágil, o que é adaptativa, ela já nasceu ágil, né? Mas observe que as demais organizações, elas vão precisar também de algum movimento ágil. E a gente tem visto isso já em grandes empresas que fazem uma segmentação, criam uma área específica lá de inovação, criam um produto e decidem trabalhar naquele produto com uma equipe multidisciplinar, com uma squad, enfim. Essas práticas ágeis, elas vão ser necessárias nas organizações. Então, essa aqui é a parte de cima da nossa matriz, e nessa parte é só para demonstrar que essas organizações elas estão mais ligadas aí com as questões ágeis, então elas são mais colaborativas, mais interativas e também são mais abertas, né? Essa inovação não acontece só dentro da organização, ela pode acontecer dentro de toda a cadeia. E aí a ideia, nesse primeiro bloco, era chamar atenção para esses pontos, que as organizações estão sofrendo uma mudança. Eu tenho falado o seguinte, a gente está no meio de uma transformação digital, no meio de uma revolução industrial. E essa revolução industrial, ela traz alguns elementos que mudam, alguns elementos ligados à tecnologia que mudam a nossa forma de consumir, a nossa forma de se relacionar. Tudo isso tem mudado. E a tecnologia vem impulsionando isso. E a nova geração, a geração dos millennials, nos obrigam, então, a ter produtos diferentes. E cada vez mais a gente está experimentando isso. De novo, quando isso chega para as organizações, há uma pressão sobre a gestão e liderança. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre estratégia ágil, e esse livro aqui do professor Heitor Coutinho, um professor da Fundação Dom Cabral, ele explica bem essa ideia da estratégia ágil, e ele também explica como transformar a organização para a organização se tornar mais ágil por meio aí do gerenciamento de projetos. Então, é um livro bem bacana, que ele vai explicar um pouquinho mais isso, ok?
E eu queria ouvir um pouquinho, então, Edu, de você agora, ah, como, como que o Facebook está no meio desse contexto, né? Como que vocês se organizam, como é que é a estrutura organizacional, como é que é essa questão de comando e controle, de liderança? Fala um pouquinho para a gente, por favor. A nossa estrutura ela é uma estrutura bem, assim, diferente de estruturas tradicionais, né? Ela é uma estrutura não matricial. Então, hoje, o que eu digo como não matricial é você imaginar que o nosso VP da região, ele não é o responsável por todos os times. Então, o VP da região, ele é responsável por algumas células de times, mas não por todos os times. Então, a grande maioria dos times não reportam diretamente para o nosso Regional VP. E o que acontece com isso é que existe um trabalho de alinhamento de metas que é sempre super importante, porque a meta do time de vendas pode não ser a mesma meta do time de marketing de produtos que é o meu, como pode não ser a meta do time de marketing de vendas. Então, as metas elas têm que ser sempre alinhadas e aí existe eu acho que é um negócio que é super bacana que a gente não vê em muitas empresas, que é ter esse poder de negociação e entender realmente qual é a estratégia de longo prazo. Então, a gente senta muitas vezes como equipe de liderança da região para poder desenvolver qual é a estratégia dos próximos 4 anos da região, da América Latina. Porque a partir daí a gente consegue criar um alinhamento mais macro e descer esse alinhamento para cada um dos times. Então ele é muito colaborativo. Eu acho que isso faz a diferença. A gente não tem uma pessoa no comando que decide a forma como toda a região vai trabalhar. A gente tem uma Legal. pessoa que lidera a região e a partir desse momento, a partir dessa liderança, a gente desenvolve uma visão estratégica para todos os times e cada time tem poder de virar e falar assim, olha, eu não acho que deveria ser assim porque eu olhei essas informações e acho que a gente deveria estar indo para um sentido um pouco diferente. Então ela é muito Legal. mais colaborativa nesse sentido. Então, e vocês trabalham então em equipes, são equipes menores. Vocês têm conceitos de squads, de tribos? Como é que é? Fala um pouquinho da estrutura para gente. A nossa estrutura hoje, assim, a gente tem a estrutura, cada time tem a sua estrutura. Eu tenho um time de 20 pessoas e a forma como a gente gera tarefas e desenvolve tarefas, ou elas estão 100% conectadas com a estrutura do próprio time, então o meu time é responsável por criar a estratégia de go-to-market de determinados produtos, ou a gente trabalha com equipes cross-funcionais, que a gente chama, que são equipes de várias áreas trabalhando em conjunto para desenvolver um projeto em específico. Então, eu tenho o desenvolvimento, eu tenho o lançamento de um produto que precisa ser, talvez, localizado para a América Latina. Eu vou envolver, talvez, um time de engenharia local para poder me ajudar a fazer isso. Eu vou montar o processo de execução do go-to-market e eu vou ter uma pessoa trabalhando para poder verificar a adoção desse produto na região. Então, a estrutura ela é sempre super colaborativa. Eu acho que não ser uma estrutura matricial é o que ajuda bastante. Por quê? Entra num ponto que é o segundo ponto, que é super importante. Eu acho que quando a gente fala de empresas estarem mudando e lideranças, e as pessoas e os líderes precisam aprender a lidar com o trabalho, esse novo momento que a gente vive, essa, como diz o Bauman, viver nesse mundo líquido hoje em dia, que as coisas mudam constantemente. Eu acho que é importante a gente pensar que o líder, ele não necessariamente precisa ter um time, ele não necessariamente precisa ser um manager. O líder é Legal. aquele que consegue fazer com que as pessoas caminhem para um objetivo comum. Então, muitas vezes a gente tem uma pessoa que é um líder dentro de um time cross-funcional, ele quase que faz uma gestão informal desse grupo, mas ele não tem um cargo de gestor. Porque eu acho que isso que é bacana da gente pensar que a maioria das pessoas vê o cargo de gestão como um próximo passo na carreira. Assim, na minha matriz de prioridades e eu quero virar manager porque é para onde eu tenho que ir. E dentro da nossa empresa a gente tem um processo que é diferente. A gente tem um negócio que é chamado carreira em Y. Então, todas as Legal. pessoas dentro da empresa começam como contribuidores individuais, que a gente chama individual contributor, que é uma pessoa que não é manager, e conforme ela vai crescendo dentro da companhia e se seniorizando, chega um momento que ela tem que decidir se ela vai para o lado de gestão de pessoas ou se ela vai para o lado de ser especialista em algo.
Então ela Muito consegue chegar a bacana. um ponto de escolher. E porque fazer gestão de pessoas é um negócio bem interessante, porque eu, no meu caso, quando eu comecei a virar gestor, eu sempre fui uma pessoa que me dediquei muito aos meus projetos, sempre entregava super bem, e eu era um cara que era, dentro do trabalho, eu era muito individual com as minhas entregas. Então, eu dependia muito das minhas entregas para poder bater minhas metas e ter minhas promoções, e a partir do momento que eu virei manager, eu comecei a perceber que o caminho tinha que ser o oposto. Porque não sou o Eduardo mais que tem que fazer as coisas acontecerem e bater uma meta. O Eduardo agora ele tem que ajudar o time a trabalhar e fazer com que o time consiga talvez destravar alguns roadblocks que possam surgir para poder bater a meta. O Eduardo ele é o quê? Ele é o facilitador do time a partir de agora e não o cara que vai ter a entrega em si. É você ter o reconhecimento pelo trabalho que você faz com o seu time e não ter o reconhecimento pelo trabalho do seu time. É Legal, diferente. legal. E isso é um baita desafio e eu acho que isso está muito conectado com o que a gente está falando aqui hoje, né? Como que essa pressão toda de mudança desse mundo líquido que você falou, eu tenho falado muito da questão assim, das novas gerações, né, que fazem parte as diferentes gerações trabalhando, na verdade, no mesmo ambiente. Como é que esse desafio para vocês hoje? Como é que vocês recebem, por exemplo, a nova geração? Explica para a gente, por exemplo, como é que é desde a entrada de uma pessoa que vai trabalhar nessa equipe, enfim, como é que ela segue um plano de carreira, por exemplo? Eu tenho uma filosofia de tanto desenvolvimento de carreira como de contratação de pessoas que toda vez que eu tenho uma vaga em aberto na empresa, eu vejo que a maioria dos gestores mais tradicionais, eles buscam sempre um tipo de profile. Então, eu quero a pessoa que trabalhe dessa forma. Você sempre tenta espelhar um pouco a tua experiência para buscar alguém para trabalhar com você. E isso a gente considera como, a gente chama de bias, como se fosse algum tipo de preconceito. É você se limitar a um círculo de interação com as pessoas. Então, toda vez que eu vou buscar alguém, a primeira versão do candidato ideal é uma versão que é muito parecida com a minha. E aí eu vou entrevistar alguém, a primeira coisa que eu tenho que eu começo a avaliar é o quanto eu vou conseguir interagir com essa pessoa. E a gente tenta criar uma barreira para que isso não exista. Porque dentro do meu processo de contratação, eu sempre digo que eu não foco em ter soldados, eu busco em ter peças de quebra-cabeça. O meu time ele é um quebra-cabeça que cada pessoa é uma peça e a gente tem que completar uma imagem que é uma imagem positiva para a companhia no final. Então, eu tenho no meu time pessoas que trabalham com marketing, eu tenho pessoas que são da área totalmente de tecnologia, eu tenho pessoas que são analistas de dados, cientistas de dados, muitos deles com a mesma rotina de trabalho, mas com um perfil totalmente diferente, porque isso faz o quê? Toda vez que eu tenho alguém que trabalha muito mais, que tem um background de marketing, precisando de ajuda para desenvolver talvez um dashboard com informações e números, ele sabe que ele vai poder sentar com esse cara que manja muito de dados e esse cara vai agregar muito na carreira dele. A gente esquece que quando a gente está trabalhando com pessoas, a gente está trabalhando com equipes, a primeira função do manager é fazer com que essas pessoas possam se desenvolver profissionalmente. Eu acho que o trabalho fundamental do manager é ver essas pessoas crescerem. E crescerem dentro do seu time ou crescerem para fora do seu time. Que legal. O trabalho do manager é esse no final das contas. Então, se eu puder trabalhar essas pessoas e criar planos de carreira onde eu possa sentar e falar, qual é o teu objetivo daqui 4 anos? Meu objetivo é daqui 4 anos estar morando nos Estados Unidos. Então tá, vamos montar uma estrutura de plano de carreira que daqui 4 anos você tem o nível de senioridade correto para poder talvez aplicar para uma vaga nos Estados Unidos. Eu tenho hoje, como eu disse, 20 pessoas no meu time e nos últimos 3 anos eu exportei 8 pessoas para fora do país. Para trabalhar quase na mesma área, só que em outros países que a gente tem escritório. Então, e para mim isso é super relevante, porque quando eu sou avaliado como manager pelo meu time, o meu time reconhece isso como uma característica positiva de um manager, de desenvolver essas pessoas para o próximo passo de carreira. E não só tentar segurar essas pessoas porque você está com preguiça, talvez, de contratar alguém novo. Não, e isso é muito legal, porque uma das visões que a gente trabalha no Management 3.0 é justamente desenvolver competências. E para desenvolver competências, a gente tem que entender o que motiva as pessoas. Sim. Né?
Um pensamento muito legal que tem na gestão 3.0 é de que o líder, na verdade, ele não é um cara que vai ficar ali fazendo microgerenciamento, cobrança, será que essa tarefa deu certo, não deu, enfim. Mas ele está pensando em criar um ambiente que seja propício para as pessoas se sentirem, por exemplo, motivadas, né? Então, muito, muito bacana, muito, muito legal você falar isso. O Alex perguntou aqui, o Alex meu xará, Edu, o Alex Oliveira, ele perguntou assim, ó, as equipes são multidisciplinares? E eu acho que você acabou respondendo, né? Sim. Na grande maioria das vezes, quando a gente inicia um processo de contratação, a gente não seta qual é a experiência acadêmica que essa pessoa precisa ter. Então, eu gosto sempre de deixar em aberto, porque dentro do meu processo de entrevistas, eu sempre, para todo candidato que eu vou entrevistar, a primeira coisa que eu falo é: o processo de entrevistas é um processo de aprendizado para o candidato e para o entrevistador. Por quê? Eu tenho que sair daqui te conhecendo muito bem e você tem que sair daqui conhecendo muito bem a área que você está aplicando, porque para a próxima entrevista vão te perguntar coisas dessa área. Então, assim, eu quero chegar no final de um processo que 5 pessoas te entrevistaram e a gente tem um conhecimento muito grande de qual é o seu perfil. Porque a decisão final vai estar muito baseada nisso. Como eu disse, como é um quebra-cabeça, como eu gosto de pensar no meu time como um quebra-cabeça, eu tenho que saber muito bem dessas nuances dentro do processo. Eu tenho que entender muito bem isso. Porque eu acho que, assim, a falha na grande maioria das corporações é não prestar tanta atenção no processo de contratação. Quantas vezes você já não foi fazer uma entrevista e o entrevistador não sabia nem o que te perguntar, nem tinha lido seu currículo? Ele não parou 15 minutos antes para ler seu currículo e entender o que você faz, quais são suas fortalezas. Aí o cara vira e fala: não, me conta a sua trajetória profissional. Aí você conta um monte de coisa, aí o cara vira e fala: o que você faria tal coisa? E você fala: mano, o cara nem sabe por que ele tá me entrevistando. Se eu for um cara muito bom em falar, em enrolar, e talvez ter uma leitura boa do processo, eu acabo sendo aprovado. Então, assim, eu acho que o foco maior sempre tem que ser nesse processo de entrevistas, que é onde você acerta o candidato e a partir daí que você contrata essa pessoa, você como manager vai ter muito mais que focar nesse desenvolvimento de carreira do que fazer micromanagement, porque você acertou na contratação. O tempo que você gasta talvez num processo de contratação é menor do que o tempo que você vai ter talvez para trabalhar essa pessoa dentro de um processo de melhora, um plano Performance Improvement Plan, então um plano de performance, de desenvolvimento de performance. E é um baita desafio contratar certo, né? Porque você vai eliminar uma série de custos lá na frente quando você consegue ter essa percepção. E é um baita de um desafio. Edu, vamos puxar aqui então mais uns slides, eu acho, para a gente entrar nessa questão aí de gestão e liderança que você já começou a falar. E eu acho assim, então... que o Alex perguntou também como ficam as definições do papel, como ficam as definições de papéis, definição da vaga, né? Definição da vaga. Assim, definição de papel de entrevistador. Eu criei, dentro do meu processo, eu sempre faço um processo com 5 entrevistas e eu defino quais são as áreas que cada um dos entrevistadores vai elaborar dentro do processo. Então, cada entrevistador tem um grupo de perguntas para poder avaliar a skill técnico, skill de resolução de problemas. Eu faço muita parte de avaliação, de integração com o time e tudo mais. E aí, a partir daí, a gente coleta todas essas informações e toma uma decisão. Dentro do processo de publicação da vaga, a definição do job description é o que vai ser o principal. Então, a gente define muito bem qual é o escopo de trabalho e aí as pessoas que vão aplicando na vaga, elas são avaliadas também pelo job description. Legal. Obrigado, Edu, por ter respondido ao Alex ali. E tem assim, Edu, eu não posso perder a oportunidade de falar isso. E tem empresa que está discutindo se o título da função existe ou não existe. Então, só para a gente ter uma percepção assim, do vale que existe entre as organizações, né? Então, quando você fala, por exemplo, do cientista de dados, isso é uma profissão nova, né? Relativamente nova.
até pouco tempo não, existe não existem esses talentos, a gente está buscando esses talentos, está todo mundo disputando esses caras, e tem empresa que está discutindo isso, está discutindo, olha, não existe essa profissão, eu vou botar um outro nome aqui, e se perde nisso ao invés de fazer uma contratação dentro do que você acabou de passar para a gente. Então vamos dar uma olhadinha então, gente, vou voltar aqui para os slides. Espero que vocês tenham anotado a dica então aí do livro do professor Heitor Coutinho. Dá para comprar lá na Amazon, tá? E tem quem gosta de Kindle, dá para usar no Kindle também. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre gerenciamento e liderança. E gerenciamento e liderança é um dos pilares do Management 3.0. Só para a gente criar um conceito aqui para essa discussão. A gente fala de gerenciamento de tarefas e liderança de pessoas, ok? E as duas coisas fazem parte desse papel que a gente faz de liderança, né? Só que elas precisam ser feitas ou realizadas numa dosagem certa. Acho que esse é o grande ponto, que é o grande desafio para quem está fazendo esse papel. E aí eu trouxe aqui já uma provocação, né? E queria saber de vocês aí no chat. Vocês acham que o líder já nasce feito? A pessoa, ela nasce pronta para ser líder? É como se fosse um dom? É como o cara que toca música, por exemplo, que toca um instrumento musical, o que canta, que ele tem um dom? Ou vocês acham que a liderança é uma competência que pode ser desenvolvida? Me falem no chat, queria ouvir um pouquinho de vocês. Opa, tinha parado a imagem, tá todo mundo ouvindo, tá, né? Tá. Ok. E aí, o Timóteo está falando pra gente que as pessoas podem ter esse inato, mas pode ser desenvolvido para outras sim. A Cecília está falando que pode ser desenvolvida. O Alex acha que pode ser desenvolvido para quem tem uma certa aptidão para isso. Legal. O Júlio tem pessoas que têm o dom, mas podem ser treinadas também. Legal. Existem os dois, pode ser desenvolvido. O que você acha, Edu? Cara, eu sou da opinião que não existe dom. Eu acho que é assim, eu acho que é você realmente tá disposto a entender o que é ser um líder. Eu acho que eu, por exemplo, antes de ser manager, eu nunca tive vontade de ser manager. Eu sempre achei que não tinha nada a ver comigo, nunca tinha vontade. Eu falava, cara, eu trabalho tão bem sozinho. Eu trabalhei na Isto É durante 5 anos e na época eu era programador. Eu não tinha nem esse telefone na minha mesa. Porque eu falava, eu nem preciso comunicar, eu não preciso falar com ninguém, assim, era ótimo. E quando viraram para mim e falaram assim, não, você vai agora virar manager, eu falei, cara, eu tô perdido, eu nem sei como fazer isso. E aí eu vi que eu realmente gostava de fazer, porque eu acho que ser líder, ser manager, é você se preocupar com as pessoas. É o quanto você está disposto de colocar as pessoas, talvez, à frente dos seus próprios, das suas próprias ambições pessoais. Legal. Então, eu acho que profissionais, desculpa. Eu acho que é você estar disposto a isso. Eu conheço muitas pessoas que chegaram a ser managers e, como eu disse, como a gente tem uma carreira em Y na empresa, você pode ser manager e virar e falar assim, cara, eu não quero mais ser manager. Eu descobri que eu sou muito bom fazendo aquele outro tipo de tarefa e eu não quero mais ser manager. A pessoa pode mudar para uma posição de especialista, isso é normal. Eu acho que não é demérito nenhum você ter essa opção de talvez navegar entre os dois mundos, ser manager e talvez ser um especialista e ter talvez uma responsabilidade que até muitas vezes pode até ser maior. Eu acho que é isso que faz a diferença. É você realmente estar à vontade com a posição. E o professor, na fala, deixa eu só admitir que só um pouquinho tem gente na fila aqui para entrar, pronto. Na fala do Judson aqui, ele está dizendo, olha, que certamente a gente encontra na escola, né, pessoas que já têm, aquele garoto, aquela garota que tinham facilidade de reunir equipe para um bem comum. É verdade, Judson, é verdade. Mas aí que tá, mas isso é diferente, porque isso é introversão e ser extrovertido. A maioria dos líderes nas empresas são introvertidos. Você pega Bill Gates, Mark Zuckerberg, o Sergey Brin do Google, todos esses caras, Bill Gates, eles são pessoas introvertidas. Então, muitas vezes a pessoa confunde
essa coisa de atrair multidões pela palavra, pela extroversão e não talvez pela capacidade de liderar. Muitas Verdade. vezes uma coisa não acompanha a outra. Tem um livro que chama... tem 2 livros que são bem bacanas. Um que chama Mindset, que é bem legal, que explica bastante essas coisas. É um livro já até um pouco mais antigo, chama Mindset, que explica bastante essas coisas do lado criativo versus do lado mais analítico das coisas. E um outro que é um livro que eu não lembro o nome agora em português, mas é um livro que fala muito dessa parte de introvertidos, de introversão. Então é super bacana você entender como é que as pessoas que são mais introvertidas, elas assumem esses papéis de liderança. Eu sou um cara que fala pra caramba, mas eu sou totalmente introvertido. Dependendo da situação, eu fico muito mais na minha do que fico falando. Então, se eu não sou Legal. convidado a falar, eu não sou o cara que vai levantar talvez a mão e sair falando. E eu acho que Entendi. a gente acaba sempre confundindo um pouco as coisas. Isso tem muito a ver com o perfil, né? Com o perfil da pessoa, é Sim. verdade. Mas boa observação. Boa observação. Bom, fica uma fila aqui do meu lado, gente, o tempo todo. Tem gente entrando e saindo da sala, eu acho que cai. Mas vamos em frente aqui. Voltando então para os nossos slides. O professor Pedro Mandelli diz assim, ó, liderar é um papel de gerir pessoas. Existe liderança em cada pessoa. Então, como você colocou, Edu. Eu também concordo com a ideia de que você pode ser treinado para ser um líder, né? Você se capacitar para exercer aí o papel de liderança. O que você acha, Edu? Quais que você acham dessa... Cara, eu adicionaria 3, ou talvez usaria sinônimos para algumas. Eu acho que aberto eu chamaria de transparente, porque ter Legal. transparência é super importante. Eu acho que quando a gente fala em aberto, muitas vezes o aberto vem sem filtro, e eu acho que em Aham. alguns momentos tem que ter alguns tipos de filtro. Eu acho que outra palavra que talvez de uma forma diferente eu não usaria controlado, eu usaria ter inteligência emocional. Eu acho que é super importante nesse mundo que a gente vive hoje, muito mais do que Perfeito. ser controlado, porque controlado é você guardar para você e não soltar em nenhum momento. E isso acaba meio que minando as pessoas por dentro, né? Eu acho que isso Aham. é algo que é prejudicial até. Então, assim, eu trabalho sempre seguindo um modelo de transparência com inteligência emocional, que são 2 pontos que eu acho que são fundamentais hoje, são 2 características que são fundamentais. A maioria das pessoas hoje, muitas pessoas hoje, que são ótimos profissionais, acabam tendo um burnout porque não tem inteligência emocional. Então, isso é um músculo que você vai desenvolvendo com o tempo. Esse é um grande desafio. Inteligência emocional é um grande desafio. O gráfico ele está montando e só que a velocidade que esse gráfico está sendo atualizado, ela é bem menor daquela que eu imaginei que fosse acontecer na prática. Então eu vou seguir aqui com os slides e depois, mais no final, eu pego então uma atualização dele para passar para vocês. E aí o Posner e o Caldas, que tem esse livro que é sensacional, também super recomendo esse livro para vocês, sobre o desafio da liderança. Eles apresentam ali um modelo de liderança muito interessante mesmo. E eles fazem essa pesquisa já tem algum tempo, e essa pesquisa ela sempre aparece com essas 4 posições, elas não mudam. Isso é feito em vários países, né? E honestidade, visão de futuro, inspirador e competente são as que sempre aparecem. A honestidade quer dizer tem a ver com valor, né? Eu acho que você passar honestidade para você quer seguir alguém que seja honesto, né? Eu acho que esse é um ponto importante. A visão de futuro, como que você vai seguir alguém que não sabe onde quer chegar e não consegue imaginar como que ele vai te levar para alcançar os objetivos e que te inspire e que realmente tenha competência, né? Para conseguir te levar a alcançar os resultados. Então, esses 4 elementos sempre aparecem, independente da cultura, independente do país, eles estão sempre no topo do ranking. Bom, e aí falando dos desafios da gestão,
eu fiz uma busca na Amazon, né? Até por sugestão do Edu. E apareceu o mindset ali que eu tinha falado. Eu tinha visto E esse apareceu slide. mindset, né? E apareceu mindset. Então eu fui na Amazon, peguei só títulos nacionais, né? Desafios da gestão e liderança. E aparece aqui também o Desafio da Liderança, o Mindset que você falou. São livros assim, bem legais. Tem essa série de Harvard que também que fala sobre os desafios da liderança. É um conjunto é uma coletânea de vários artigos onde eles tratam esses pontos. Quando a gente olha para a iniciativa privada, tem uma frase aqui que eu adorei e trouxe aqui para a gente refletir. Os líderes se perguntam como atrair e reter os talentos que balançam entre iniciar uma startup, virar um consultor, se tornar um consultor, mas ele está começando, vai ser um consultor, ou ele vai permanecer numa organização que se prepara para antecipar respostas aos desafios da revolução digital. Que essa frase aí é de um consultor que é o Nelson Savioli, da ABRH Brasil. E é sobre essa fuga de talentos, sobre essa dificuldade de talentos que eu tenho chamado a atenção. Quando a gente pensa em organizações que praticam gerenciamento focado, de novo, em comando e controle, em hierarquia, que tem isso de maneira preponderante na sua forma de gestão e liderança. E aí, mais uma vez, aqueles que conseguem ter uma afinidade maior com a gestão 3.0 vão buscar uma fuga, né? Vão buscar ser felizes em outras organizações, né? Em outros modelos de gestão de organizações. E a gente passa a ter esse choque aqui, ó. A gente está falando de pessoas que querem se organizar em times multidisciplinares, que querem autonomia, que querem fazer a diferença nas organizações, e muitas vezes elas são aí abafadas por esse senhor do bigode que representa tudo aquilo que a gente vem falando da gestão 1.0. E Edu, eu queria saber de você, quais são os principais desafios da liderança? Como é que você enxerga isso? Eu acho que os principais desafios da liderança, um dos principais realmente é você manter as pessoas engajadas, manter as pessoas motivadas, né, no dia a dia. Naquela frase ali que você mostrou de como reter talento, eu acho que reter é uma palavra muito estranha quando a gente fala de pessoas e tudo mais, porque, na verdade, eu acho que se a pessoa tem o interesse de sair da companhia, e muitas vezes a pessoa não sai porque ela vai montar uma startup, ela não sai porque ela vai virar consultor, ela sai por não gostar do manager, na maioria das vezes. Já vi várias pesquisas dizem isso, que a maioria das pessoas trocam de emprego por não gostar do manager e não porque não gostam da companhia ou da profissão que estão exercendo ali, do trabalho que estão exercendo. Então, eu acho que o grande desafio dos líderes hoje em dia é realmente manter as pessoas engajadas, é manter as pessoas focadas no trabalho, é criar situações onde as pessoas possam estar sempre se desenvolvendo. Eu acho que quando a gente pensa nessas novas gerações, os millennials, e eles vão hoje para o mercado de trabalho com um propósito, eles trabalham por propósito, eles vão pela visão da companhia. Eu acho que a nossa geração e as gerações, eu nem sei se eu sou millennial ou não, eu acho que não, mas eu não vou falar minha idade aqui, então a grande maioria trabalhava muito para poder reter coisas e criar bens e tudo mais. Os millennials hoje trabalham muito mais para poder gerar experiências e terem experiências. Então, eu trabalho, acho que 90% do meu time deve ser de millennials, e eu adoro, porque eu aprendo a cada dia. São pessoas que trazem uma energia para o trabalho que é incrível. Então, eu acho que esse que é o grande desafio hoje. Não é pensar em reter talento, mas é pensar em desenvolver talento e proporcionar experiências e situações onde as pessoas possam estar sempre se engajando e desenvolvendo e dando o seu melhor. E você comentou mais cedo, quando a gente estava aqui falando nos bastidores, né, fazendo uma mapa, sobre essa questão de ser desafiado, né? Fala para a gente assim, um pouquinho, o que é ser desafiado assim, pelos millennials?
Dá um Eu exemplo acho que pra gente. ser desafiado é você conseguir criar situações, entregar projetos que gerem realmente um propósito para essas pessoas. Eu vi até que o Alex comentou ali, ele manter o engajamento de millennials é uma tarefa não muito simples. Eu acho muito ruim quando a gente tenta colocar as pessoas em buckets, em baldes, e dizer que esse é o perfil da geração. Eu não acho isso. É uma geração que já nasceu conectada, é uma geração que domina áreas que a gente demorou anos para poder aprender, porque nem existiam na nossa, na nossa infância. Então, eu acho que assim, a grande questão é a velocidade que essas pessoas aprendem e a velocidade que essas pessoas querem entregar as coisas. Então, você entra num ciclo de criar demandas e criar engajamento e criar projetos que é enorme. Eu comentei com você antes da gente da gente iniciar a live, que dentro do meu time, o meu processo de planejamento, ele é individual. Eu tenho um time, eu monto cada pessoa do meu time, monta o seu próprio planejamento e define suas próprias metas. A gente senta 2 vezes no ano, no começo do ano e no meio do ano, onde a gente bota as 20 pessoas do time numa sala e a gente discute todos esses planejamentos individuais e cria um planejamento único. Eu acho que o fazer parte e se sentir parte do planejamento é importante. O time ele não é construído pelo líder, o time ele é construído pelas pessoas. Se só for um líder, não é um time, me desculpa, é uma pessoa. Agora, um time é construído por várias pessoas e esse trabalho ele tem que ser feito por todas as pessoas. A gente faz isso todo semestre, eu estou com esse time há 5 anos, a gente nunca teve problema com nenhuma das metas, ninguém do meu time nunca colocou uma meta que não era uma meta agressiva e que muitas vezes até acaba não conseguindo entregar essa meta, mas nunca ninguém deixou de colocar uma meta agressiva e tentar cumprir com isso, porque é essa coisa do desafio, de se sentir desafiado, que é super importante. Eu acho que muitas vezes a gente entende que trabalhos eles são monótonos e eles são uma rotina, mas quem faz a rotina e quem faz essa monotonia somos nós. Se a gente não vai atrás de buscar oportunidades e tentar entender em como mudar talvez o status quo, as coisas sempre vão ser iguais. A gente acaba trabalhando na repartição pública, nada contra repartições públicas, mas é que assim a gente não tem brecha para poder mudar. Em repartição pública é um processo único que você não pode mudar e ele nunca vai mudar. É um ambiente estável, Sim, né? Estável do ponto de vista assim, tem menos variáveis, é menos complexo do que a claro. gente vem falando de outras organizações. E essa visão é bem importante, né, Edu? Se sentir desafiado vai gerar um maior engajamento, vai gerar um maior resultado. E o líder ele tem que estar muito atento a isso. E ele vai ter que saber, então, por exemplo, o que motiva uma pessoa. A gente conversou na live passada sobre motivação, sobre o feedback e a importância do líder entender, por exemplo, o que motiva cada membro da sua equipe. Se eu não sei o que motiva uma pessoa, um membro da equipe que eu faço parte, como é que eu vou pensar nisso? Como você comentou no início, de que oito pessoas que trabalharam contigo foram para fora, né? Em algum momento você identificou que elas tinham esse desejo. Sim. Agora imagina se você entende que isso é uma premiação, que isso é uma forma de recompensar e para uma pessoa que não quer ir embora, que a família está aqui, né? Então essa questão do líder é muito importante, ele estar atento e conectado com os fatores motivacionais. Eu vou te dar um exemplo bem básico, rapidinho. Eu tenho hoje no meu time essas 20 pessoas, dessas 20 pessoas, 5 reportam diretamente para mim. Então eu tenho 5 pessoas que reportam para mim e as outras pessoas reportam para managers regionais. Eu converso com essas 5 pessoas toda semana, no mínimo meia hora, assim, na agenda, reservado. Então eu Legal. tenho meia hora a gente chama de one-on-one, né, que é uma reunião só entre 2 pessoas, para conversar com essas pessoas, para poder entender o que elas estão fazendo, para entender quais são os próximos passos. E eu tenho 2 slots na minha agenda para todas as outras pessoas que não reportam para mim. Então, você quer conversar comigo essa semana? Eu tenho um Excel aqui, entra no Excel, coloca seu nome que já está reservado na minha agenda, o horário. E se você pegou o horário, eu já te mando o link para fazer a conexão via videoconferência e a gente vai sentar e vai conversar. E eu nunca fiquei com um slot vazio. Porque é a única forma que você tem de conhecer o time. Quando você fala para qualquer pessoa que trabalha em empresas que são mais tradicionais,
O cara fala, você tá louco, você vai perder tempo conversando com o seu time todo. Eu falo, cara, esse deveria ser meu trabalho. Eu só trago impacto se meu time trouxer impacto. Eu não sou o cara que vai, assim, eu não sou o cara que, me desculpa, eu não sou o cara que vai bater a meta. Quem bate a meta é meu time. É verdade. A gente acaba achando que o gestor é aquele cara que carrega o piano. Cara, não é o cara que carrega o piano. Esse piano já deixou de ser piano faz tempo, ele é um teclado que também não é tão leve, mas ele tem que ser distribuído entre as pessoas. E tem um termo muito interessante que eu tenho ouvido, que é da equipe servidora, né? Da mesma forma que foi criado o conceito do líder servidor, que está aí para ajudar a equipe o tempo todo justamente a bater metas, a atingir os resultados. Agora você tem a equipe servidora, quer dizer, todos os componentes, todos os membros do time trabalham de uma forma colaborativa, né? São autogerenciáveis, como você já deu aí vários exemplos para a gente. Lógico que trabalham dentro de metas que são definidas, são restrições que são bem alinhadas, e o resultado acontece do mesmo jeito. Não precisa ter ninguém ali batendo bumbo, né? ou ameaçando, enfim. Não precisa de cultura do medo, né? O time ele precisa ser uma organização viva. Então o time ele tem que ser algo que assim as pessoas sintam parte, que elas fazem parte daquilo e que elas precisam estar trabalhando e cooperando e trabalhando em conjunto é super importante. A gente está vivendo um momento agora com a Covid que as pessoas estão trabalhando de casa. Eu tenho pessoas do meu time que têm 3 filhos, tem 2 filhos. E assim, eu nunca precisei virar para ninguém e falar, olha, essa pessoa aqui, talvez ela não consiga participar disso porque ela tá com problema em casa. Assim, as pessoas já assumem a responsabilidade já de forma automática. Então, assim, um Legal. cobrindo o outro já de forma automática. Porque Legal. é isso, é esse senso de unidade mesmo, né? Muito bacana isso, Edu. Eu vou voltar aqui para os slides e eu acho que não funcionou uma prática aqui que eu tinha preparado de utilizar o Mente para a gente fazer ao vivo aí uma enquete. Ele não conseguiu atualizar, ou a turma respondeu pouco lá na hora de fazer a pergunta. Então, eu vou pular um slide, mas vou perguntar e vocês vão responder no chat, por favor. Tá? Quais são os principais desafios da liderança do ponto de vista de vocês? Quero ouvir quem está com a gente agora. O que vocês entendem que são os principais desafios da liderança? Eu falava uma coisa nas aulas presenciais, eu vou ter que falar agora na virtual também. Um de cada vez. Responda um de cada vez. O que vocês acham, gente? Quais são os principais desafios da liderança? Legal, Cecília está falando que é inovar, manter a equipe motivada, motivação. Evanete fala do engajamento, da visão, motivação, engajamento. Alex. Legal. São grandes desafios, né? Agora, inovação tem aparecido bastante. Legal, Cícero, eu trabalho numa empresa pública, acredito que os principais desafios são delegar e engajar. Legal. Engajamento de novo com o Thiago. Motivação. Não são poucos os desafios da liderança. Né? Eu acredito que construir uma visão que mantenha as pessoas, que mantenha o engajamento e também que propicie um ambiente para que as pessoas se sintam motivadas, seja um dos grandes desafios de um líder. Né? É curioso, quando a gente assume o papel da liderança, e o Edu falou que quando alguém entra no time dele, entra ali no papel de contribuidor, né? E existe uma escala de liderança, quer dizer, as pessoas deveriam ser preparadas, os colaboradores deveriam ser preparados para se tornarem líderes. A gente falou no início do nosso bate-papo que a liderança não é um dom, não é como tocar instrumento musical, você pode ser capacitado para isso, né? Isso é uma competência que você pode ser, que ela deve ser desenvolvida. Agora, as organizações precisam fazer esse papel também, né?
de apoiar e de criar estruturas que sejam propícias também para o desenvolvimento desse líder. E aí, a gente volta aqui então para o nosso bonequinho querido, Marte. E se vocês, não sei se vocês observaram, mas a gente acabou explorando vários elementos da visão, né? Vários itens de visão. O Edu acabou falando um pouquinho sobre desenvolver competências, né? Após a contratação, ele está mais preocupado em fazer o desenvolvimento das competências para que aquele colaborador, aquele contribuidor possa se desenvolver dentro da organização e atingir outros resultados, né? Eu acho que isso se relaciona muito com a questão de energizar pessoas. A gente falou sobre entender o que motiva cada um dentro da sua equipe para conseguir fazer com que eles tenham um desenvolvimento adequado. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como é que é feito o alinhamento de restrições dentro da sua equipe agora em tempos aí de coronavírus. Como é que tem sido esse desafio de trabalhar as metas? Você comentou que vocês definem as metas individualmente, que as restrições, então, dentro da equipe são alinhadas pelo desenvolvimento das metas. E como é que tem sido isso agora nessa época de coronavírus? No começo foi algo bem desafiador, né? Porque até para a gente, que nós somos uma empresa já 100% digital, foi um desafio porque, assim, a gente até trabalha, a gente tem a opção de trabalhar de casa de vez em quando, mas uma coisa é você trabalhar de vez em quando de casa, uma coisa é você trabalhar sempre de casa. Eu acho que eu pelo menos sou uma pessoa que prezo muito pelo contato humano, de estar próximo das pessoas, conversar, e o que eu percebo é que agora eu odeio quando eles chamam de novo normal, porque de normal não tem nada, mas a demanda por ter mais reuniões acaba crescendo muito, porque aquela conversa do café tem que virar uma reunião, então você acaba resolvendo coisas em reunião, coisas que você deve resolver no café, você resolve em reunião. E o que aconteceu com a gente? Na primeira semana, foi uma primeira semana quase que pausada para a gente, porque a gente não tinha ideia do que a gente ia fazer. A gente tinha montado um planejamento semestral, o segundo trimestre estava começando e o nosso planejamento semestral estava todo focado em fazer apresentações, fazer treinamentos, eventos, todos presenciais, e a gente não podia mais fazer isso. Então a gente sentou como time e resolveu fazer um brainstorm online, que foi super bacana. A gente usou uma ferramenta do Google que chama... Agora eu não vou lembrar o nome, mas ela é como se fosse uma ferramenta que você coloca vários post-its na tela e você vai interagindo entre as pessoas podem usar vários post-its. É muito bacana. A gente usou essa ferramenta para poder montar um novo planejamento e assim, o discurso inicial desse trabalho foi: o nosso planejamento não existe mais, a gente vai ter que criar um planejamento novo. E esse planejamento novo vai ser totalmente diferente do que a gente fazia, porque agora a gente não tem mais condições de fazer nada presencial, a gente vai depender cada vez mais das pessoas, do time, para poder fazer isso acontecer, e a gente vai ter que sentar agora e decidir o que a gente realmente quer fazer. Porque Entendi. Os próximos 3 meses vão ser 3 meses totalmente diferentes do que a gente está acostumado. Eu não sei o que vai acontecer nesses próximos 3 meses. Então eu preciso da ajuda do time para a gente poder pensar no que a gente vai fazer. Porque, assim, não existe o certo agora. A gente tem que tentar sentar e tentar descobrir. E foi bem bacana porque a gente conseguiu remontar nosso planejamento. A gente montou um planejamento em 3 pilares. Então, o pilar educacional focado em webinars, EAD. A gente desenvolveu materiais também para poder sentar com anunciantes e discutir não só o que eles estavam fazendo na nossa plataforma, mas o que estava acontecendo com o negócio deles agora com o Covid. Então foi super bacana essa interação, porque meu time tem que coletar muita informação de inbound de produtos, e para poder conseguir ter esse feedback do cliente, esse pra gente foi um ótimo momento, porque o feedback foi totalmente diferente. Foi: cara, eu fechei meu negócio, o que eu vou fazer? Assim, eu tô com a minha loja fechada e eu não sei o que fazer. Como vocês conseguem me ajudar? O que a gente pode desenvolver? E foi super bacana que a gente conseguiu trabalhar super bem. E um dos pilares que a gente montou 3 pilares. Um era esse de feedback com os clientes, o outro era educacional, que ficou totalmente online, e o terceiro pilar era a saúde do time como um todo.
coisas que a gente deveria fazer como time para poder manter o time bem e manter o time engajado. A gente criou playlist no Spotify compartilhada, então todo mundo escuta a mesma música durante o dia. A gente montou um campeonato de Mario Kart no Nintendo Switch, quem tinha Nintendo Switch, a gente montou um campeonato de Mario Kart. A gente faz um café virtual todo dia, onde o time inteiro para, por meia hora, entra e conversa sobre qualquer coisa, fala besteira. A gente tem mandado aniversário, a gente manda um bolinho pequeno para casa da pessoa, para a pessoa poder cantar parabéns com a gente. Então a gente pensou em 3 pilares, sendo que um dos pilares principais para a gente era como manter a saúde mental do time. E foram as ideias que vieram do próprio time para poder fazer isso acontecer. Então Isso, acho que isso é bacana. e isso é fundamental, né? A gente está o dia todo percebendo uma enxurrada de informações, o que é verdade, o que é fake news. Isso gera uma tensão, gera uma ansiedade nas pessoas, né? Quando que eu vou poder ir para a rua? Quando eu vou poder ter a vida normal? Sim. Então, isso é fundamental. Se a gente não criar condições, né, para que a gente possa se aproximar, pelo menos, do convívio que nós tínhamos no dia a dia, isso gera realmente até próximo, sei lá, você não tem um coronavírus, mas você passa a ter uma crise de pânico por conta disso. Sim. Não, e foi super legal que a gente também colocou, para você ter uma ideia de como a gente abriu assim, a gente colocou a gente começou a usar um app que chama House Party, e é um app que você é quase que um competidor nosso, mas ele é um pouco diferente. Ele abre uma sala de vídeo que as pessoas vão entrar, é como se fosse sua casa, você abre a sua casa, as pessoas vão entrando. Eu conheci pai, mãe, marido, esposa das pessoas do meu time, porque tava todo lá e eu entrava e ficava conversando. E assim, e aí depois a gente tinha muito assunto para conversar nos cafés, então isso é bacana. Eu acho que você trazer essa proximidade também, né? Ter esse entendimento é muito legal. A gente estava conversando, o Cícero está dizendo aqui, o Cícero ele trabalha na Caixa. E ele está falando aqui do desafio de atender milhões com metade dos times da rede. Né? Também um baita do desafio. O Alex está falando aqui ele está perguntando, Edu, você também defende a máxima de contrate pelo caráter e desenvolva competências? Eu acho que a gente não consegue avaliar caráter de pessoas numa entrevista. Eu acho que é só com a convivência. É muito difícil você conseguir avaliar o caráter de alguém. Eu acho que o que você consegue por isso que, mais uma vez, o processo de contratação e de entrevistas é um processo de aprendizado. Eu acho que quando termina um processo e um candidato passou por 5 pessoas, você já tem mais ou menos uma ideia das competências dessa pessoa. E aí, quando você senta para discutir com os entrevistadores, você vai ter uma leva de 5, 6, 7, 8 candidatos para poder discutir. A partir daí você começa a conectar algumas coisas. Eu, assim, no meu processo, como eu falei, eu estou quase 9 anos, o meu último time tinha 29 pessoas, eu estou com esse time agora de 20. Eu já fiz mais de 200 entrevistas na empresa, já entrevistei mais de 200 candidatos, desde que eu comecei a trabalhar lá. Eu, assim, tenho certeza que eu nunca errei numa contratação. Porque se você tem um processo que é um processo bom, estruturado, não precisa ser um processo burocrático. Ele tem que ser bom e tem que ser estruturado. Eu acho que dificilmente você consegue você acaba contratando alguém com um desvio de caráter. É muito difícil. Entendi. É realmente difícil numa entrevista você conseguir, né, captar esse tipo de coisa. Mas eu sou totalmente contra aquela contratação de o cara é tão bom nisso que vale a pena trazer mesmo ele não sendo uma boa pessoa. Eu sou totalmente contra. Eu prefiro contratar o segundo, então. Eu vou pro segundo dali. Se essa for a desculpa de um dos entrevistadores, para mim, puta, esse cara aqui, ó, ele não parece ter um perfil tão bom, mas ele é muito bom nesse negócio. Eu falo, puta, vamos pro segundo. Eu não contrato primeiro, eu contrato o cara. Entendi. Pessoal, a gente está caminhando, então, já pro final desse nosso bate-papo. A ideia hoje foi trazer, então, um convidado para a gente estar conversando, e o Edu gentilmente aceitou e está fazendo, então, compartilhando conosco um pouco da experiência dele. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta, se alguém quer abrir o microfone, quer fazer alguma pergunta pro Edu. Tá todo mundo... Eu achei que eu ia ter mais audiência que a live da Marília Mendonça.
A Maria Mendonça é punk, né? A Maria Mendonça é punk. Porra! Bom, legal, legal. Bom, se vocês tiverem, então, mais alguma pergunta, pode colocar aqui no chat, pode pedir para abrir o microfone. Fiquem bem à vontade para fazer isso. Eu acho assim, Edu, durante esse bate-papo, eu vou fazer um paralelo agora, então, com o Management 3.0. Né? O Management 3.0, ele não é um framework, ele não é uma metodologia, ele é um mindset. Então, é uma forma de pensar, e eu acho que você acabou compartilhando conosco diversas situações que vão ao encontro do que se pensa com o Management 3.0. Né? Valorizar a equipe, entender o que motiva as pessoas, né? Desenvolver as pessoas. Você falou bastante para a gente sobre as metas. Eu achei muito legal essa questão da equipe criar as metas e depois vocês organizarem as metas juntos. Então, esse senso de autonomia, eu acho que é muito legal. E isso tudo tem a ver com a visão que é pregada aí pelo Management 3.0. A forma de fazer, né, isso vai de organização para organização. A gestão 3.0 tem algumas ferramentas, né, algumas técnicas, ferramentas, algumas práticas que são utilizadas aí para poder fazer essa gestão do dia a dia. Mas eu acho que, de uma maneira geral, você conseguiu passar uma mensagem bem legal. Só para a gente fechar, teve uma coisa que a gente conversou nos bastidores, que tudo é o ponto de vista, né? Eu imaginei que para uma empresa de tecnologia, como o Facebook, não mudaria tanto a rotina trabalhando de maneira remota, né? Vocês estão presentes em vários países, você trabalha com várias equipes e por aí vai. Mas você falou comigo da necessidade de ter o presente. Compartilha um pouquinho dessa tua visão aí para a gente fechar. Bacana. Eu acho que assim, como eu disse assim, no começo, quando eu resolvi virar manager, eu não tinha vontade de virar manager. A partir do momento que eu virei manager, eu acho que eu desenvolvi um relacionamento e a proximidade com as pessoas de uma forma que eu sinto muita falta. Então, eu acho que mesmo a gente pensando que o Facebook é uma empresa de tecnologia e as pessoas deveriam estar super acostumadas a trabalhar de casa, eu acho que o fator humano pesa bastante no nosso dia a dia. A gente tem um processo de rotinas que são desenvolvidas e você ficando de casa e trabalhando de casa, sua rotina vira uma rotina única. Então, assim, o seu processo de rotina, sua rotina é uma porque o ambiente que você está, ele é único durante o dia. Então, você trabalha da hora que você acorda até a hora de você dormir, quase. E eu acho que essa quebra no dia a dia, no ambiente de trabalho, eu sou uma pessoa que gosta de conversar. Eu falei que eu sou introvertido, mas eu falo pra caramba. Se deixar, eu não paro de falar. E eu acho que isso é importante, é você criar essas conexões. A gente tende a deixar essas conexões humanas de lado muitas vezes porque a gente precisa de concentração, a gente precisa ter foco, a gente precisa entregar aquela apresentação, aquele relatório, mas isso faz parte do nosso trabalho também, eu acho. Eu acho que isso é super importante. Eu acho que quando a gente pensa em gestão e gestão mais humanizada, eu sempre brinco com as pessoas que quando você não é manager, quando você está conversando com seus amigos, você sempre fala, quando eu for manager, eu vou fazer igual aquele meu chefe fazia comigo. E isso é muito assim, eu acho que vai muito de uma frase que o Paulo Freire sempre falava, que eu acho que é super bacana, que é assim, quando a educação não é libertadora, a vontade do oprimido é virar o opressor. E eu acho que a gente tem que quebrar esse ciclo. Entendeu? A gente tem que quebrar esse ciclo. Toda vez que eu paro e penso em alguma coisa que eu quero fazer, a primeira coisa que eu penso é aqueles chefes que eram muito ruins, que eu não gostava, faziam isso também? Se a resposta for sim, eu não faço. Então, eu acho que é esse critério de avaliação que a gente tem que ter. A gente tem que entender que a gente está lidando com pessoas que são pessoas que têm sentimento, que têm família, que têm, sabe, deveres fora do trabalho também. Então, a gente tem que entender isso, porque se você trabalha dessa forma, as pessoas vão trabalhar para a empresa da mesma forma como você trata elas. Sim. Então, é isso que é importante. Esse é o modelo de trabalho. É você não tentar ser o opressor, mas você se colocar também no papel ali do oprimido e entender o que tem que ser feito para melhorar.
E isso é uma maneira, né, Edu, de promover a melhoria contínua. A Sim. ideia de melhorar todo o sistema. Porque a partir do momento em que você prega essa visão, a equipe vai fazer com que isso cresça dentro da organização. Sim. Isso é bem muito importante. E é interessante a gente entender que o manager, ele assim, ele tem que se colocar na posição de ser humano também. Eu acho que ali, quando a gente coloca nas características do manager, faltou o manager ter proximidade com as pessoas. Dele, assim, as pessoas muitas vezes dizem, o manager não pode ser amigo dos funcionários. Cara, isso não existe. As pessoas têm que estar próximas. Você convive mais com essas pessoas do que com a sua própria família, com seus próprios amigos. Como é que você vai dizer que você não vai ser amigo dessas pessoas? Então, assim, não é assim. A gente tem que compartilhar experiências, a gente tem que compartilhar tanto as vitórias como as derrotas. Umas derrotas, com certeza. Sim. Edu, tem aqui algumas perguntas aqui. Vamos dar uma atenção aqui para o Jardel, que ele está perguntando para você o seguinte: qual que é a dica que você daria para trabalhar a produtividade em times remotos? Eu acho que, assim, a primeira coisa é trabalhar com a confiança. Eu acho que as pessoas que desconfiam que a pessoa não está trabalhando em casa e está fazendo outra coisa, mais uma vez contratou errado, não deveria ter contratado essa. Se você tem dúvida que essa pessoa não é comprometida com o trabalho, você não deveria ter contratado essa pessoa. Eu acho que entender que a demanda hoje é diferente, as pessoas estão tendo que colocar os filhos para estudar dentro de casa, tem que lavar a louça, tem que cozinhar, tem que limpar a casa. Então, eu acho que entender quais são os tempos das pessoas e tentar muito mais ser uma voz amiga nesse processo que a gente está passando agora do que ser uma voz de cobrança. Eu acho que o combinado não sai caro. É sentar e falar, putz, vamos sentar, vamos rever as metas, igual a gente fez com o meu time. Vamos sentar, vamos rever as metas. A gente não vai conseguir entregar o que a gente prometeu. Então a gente tem que refazer tudo. Vamos sentar, vamos. Sim. Meu, você tem quantos filhos? Putz, eu tenho. Às vezes tem manager que não sabe quantos filhos o cara tem, o próprio funcionário tem. Você consegue realmente dar conta das 9 às 6? Não, puta, vamos talvez fazer uma escala melhor de trabalho para você. Dessa hora eu não vou entrar em contato com você, porque eu sei que você tem que estar dando comida para seus filhos, trocando a roupa, fazendo o que quer que seja. Então, eu acho que é ter uma flexibilidade maior. Eu acho que isso é Legal. importante. Bem legal, Edu. Bom, gente, a gente tá caminhando para o final. Eu já vou pedir para vocês ligarem as câmeras, para a gente fazer uma selfie bem bacana aqui no final. Mas tem uma pergunta aqui da Tuca. O Cícero comenta, na verdade, que gestão de pessoas tem a maior parte do seu tempo, né? E as demais tarefas do chefe de cima estão sempre demandando. Aí ele pergunta: como conciliar a gestão de pessoas e as próprias tarefas? No meu caso, assim, hoje eu acho que gestão de pessoas toma mais ou menos de 70% a 80% do meu tempo. Eu Olha que acho que você legal. precisa eu acho que você precisa entender, assim, porque demandar não é tirar do seu ombro e passar para o seu funcionário fazer. Eu acho que quando você demanda ou delega as coisas, você está dando uma responsabilidade maior para essa pessoa. Essa pessoa precisa entender o quanto isso é importante no desenvolvimento da profissional dela. Muitas vezes eu acabo abrindo mão de fazer uma apresentação para um C-level, uma reunião com C-level, para colocar alguém no meu time. Porque eu sei que é muito mais importante para essa pessoa. Então, assim, existem tarefas que são responsabilidade do manager, sim, mas eu acho que você segurar essas tarefas para poder ganhar visibilidade em cima delas não é justo com o seu time. Então, você tem que entender, muitas vezes, o que é realmente tarefa sua e o que é tarefa que você pode, sim, passar para as pessoas da sua equipe. Legal. A Tuca está perguntando se, na sua opinião, o Manager 3.0 precisa ser implantado na empresa toda. Se precisa ser alinhado com as políticas de RH e se precisa ser incorporado com a cultura de toda a empresa, ou pode ser apenas adotado com o departamento apenas. Essa eu vou responder, Tuca. Lógico que tudo depende da sua cultura, né? Acho que é importante entender qual é o modelo que você tem hoje dentro da sua organização. E isso é uma mudança cultural, né? Se você ainda está numa estrutura que tem uma hierarquia muito forte, o melhor caminho é começar por onde você está.
A não ser que você esteja dentro de uma organização que tomou uma decisão de falar, olha, a gente quer realmente fazer uma mudança muito maior. Mas por se tratar de uma mudança cultural, ela é muito desafiadora e você fazer isso por etapas, eu acho que é bem importante. Fazer por onde você está, eu acho que é um bom caminho. Legal? Ó, eu estou pedindo para vocês abrirem as câmeras aqui, então. Deixa eu passar aqui. Se tem mais uma pergunta aqui. Ah, o Alex está me dizendo aqui o seguinte, que a Dani estava aqui com a gente e ela mandou um abraço, agradeceu. Ó, excelente abordagem do Edu, parabéns. E ela agradece por estar trazendo esse conteúdo para a gente estar compartilhando com o time. Legal, muito legal. Bom, estou abrindo as câmeras aqui, gente. Estou quase terminando. Peraí. Sumiu o botão de abrir todas. Peraí. Todo mundo está com o cabelo arrumado. Não tem como ficar com o cabelo arrumado nessa quarentena. Eu tô há 50 dias sem cortar o cabelo, pô. Não tem, né? Não tem. Ó, eu vou fazer uma saudação aqui também ao Nuno. Eu vi abrir as câmeras aqui, vi o Nuno aqui agora. Nuno, como é que tá, Nuno? Nuno tá em Lisboa. Tudo bem, tá em Lisboa, né, Nuno? Que legal, o Jardel tá ali com o filho, que legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Fala com ele. Ai, Deus. Ele não fala português, Jardel? Ai. Bom, Voltamos agora, né, Alex? então, Tem isso, 2 meses que voltamos do Canadá. Que legal, cara, que legal, que legal. Bom, eu acho, deixa eu só aqui pedir pro Nixon, pedir pro Rui. Opa. Já tá assim, tá se adaptando aqui agora. Vou aqui. Tinha um botãozinho aqui que abria todas as câmeras e ele sumiu. Muito bem. Todo mundo com aquele sorriso agora, né? Primeiro, gente, ó, agradecer a todos vocês por terem prestigiado. Que prazer, viu? Tô vendo o Rui ali também agora, gente. Eu tô mencionando que são pessoas que há algum tempo eu não vejo, por isso eu estou assim, bastante feliz. Estou vendo ali o Júlio também agora, Ivanete, Timóteo, tá todo mundo aqui, ó. Muito legal. Muito obrigado por vocês terem participado, tá? E vão ter mais encontros, a gente vai ter mais encontros. E eu vou estar sempre passando ali para vocês. E a gente vai conversando. Eu pedi então agora para vocês fazerem o abacaxi, né? Deem um sorriso aí. Muito bom, gente. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Abraço para todos. Abraço.